Bora mergulhar fundo numa figura lendária, numa filosofia que atravessou milênios e que, de forma bem sutil, influenciou a ciência, a espiritualidade e o jeito que a gente entende a realidade. Hoje vamos tentar desvendar um pouco da sabedoria de Hermes Trismegistus. E tudo começa com essa frase, um axioma, uma verdade antiga e muito profunda. Era tipo a chave, sabe? A primeira pista para o universo de ideias que sugere que tudo, absolutamente tudo, está conectado de uma forma quase milagrosa. Uma ideia que ecoa até hoje. E essa pista nos leva a um documento que é pura lenda, a Tábua de Esmeralda. Um texto super enigmático que fascinou e inspirou algumas das mentes mais brilhantes da história, incluindo, olha só, Sir Isaac Newton. Sim, o pai da ciência moderna, que ficou tão intrigado que chegou a traduzir sua própria versão. Tá, vamos pensar, se a sabedoria é tão poderosa assim, quem foi a mente por trás dela? Quem seria capaz de resumir as leis do universo de um jeito tão direto e tão impactante? A figura por trás de tudo isso é conhecida como Hermes Trismegistus. E esse nome Trismegistus quer dizer o 3 vezes grande, um título que já dá a dica de um domínio extraordinário sobre os 3 reinos do conhecimento: o divino, o celestial e o terreno. Agora, a parte mais curiosa é que Hermes Trismegistus não foi uma pessoa de carne e osso. Ele é, na verdade, uma figura lendária, uma fusão que nasceu do encontro de 2 culturas antigas gigantescas. Lá no Egito helenístico, os gregos viram uma semelhança incrível. Eles juntaram o deus deles, Hermes, o mensageiro, o deus da comunicação, com o deus egípcio Tot, que era o escriba dos deuses, o mestre da sabedoria, da escrita e da magia. E dessa mistura, dessa fusão, nasceu uma nova figura, Hermes Trismegistus. E é a partir dos ensinamentos atribuídos a essa figura que surge o hermetismo. Uma tradição filosófica meio esotérica que busca entender a conexão entre o mundo material e o divino, oferecendo um caminho de crescimento pessoal. Os textos herméticos, que a gente chama de hermética, são divididos em 2 grandes áreas. Uma é a filosófica, que lida com as grandes questões do universo, do espírito. A outra é a técnica, que vai mais para a prática, falando de alquimia, astrologia e até magia. Uma sabedoria que vai do céu à terra. Mas quais são os pilares dessa filosofia? No coração do hermetismo estão os 7 princípios, apresentados como as leis fundamentais que governam simplesmente tudo o que existe. O primeiro princípio, e talvez a base de tudo, é o do mentalismo. A ideia de que tudo que existe é, na sua essência, consciência. É uma versão antiga do que a gente fala hoje sobre o poder do mindset, da percepção. A realidade que a gente vive é uma manifestação da mente universal. Tudo vem de uma única fonte consciente. O segundo princípio nos traz de volta para aquela frase do começo, a lei da correspondência. Ela diz que existem padrões que se repetem em todos os níveis. Pensa, por exemplo, na geometria da natureza. O desenho de uma folhinha de samambaia reflete a árvore inteira. As leis que regem o cosmos, o macrocosmos, são as mesmas que regem a gente, o microcosmos. Em seguida, a vibração. Esse princípio, gente, antecipou a física moderna em milênios. Ele diz que tudo no universo está em constante movimento, vibrando em diferentes frequências. A matéria é só energia vibrando mais devagar. O universo seria como uma grande sinfonia, e cada pessoa, cada pensamento tem sua própria nota musical. O quarto princípio é o da polaridade. Ele ensina que os opostos são, na verdade, 2 pontas da mesma linha. Amor e ódio, coragem e medo não são coisas diferentes, são extremos da mesma coisa. Entender isso é o segredo para a transmutação. A gente pode conscientemente subir na escala do medo para a coragem, porque é a mesma energia, só que em um grau diferente. E isso nos leva direto para o princípio do ritmo, que descreve o vai e vem natural de tudo. Como um pêndulo, a vida oscila. Sucesso e fracasso, alegria e tristeza. É aquele lembrete de que isso também vai passar. A sabedoria não é tentar parar o pêndulo, mas aprender a se equilibrar enquanto ele balança. O sexto princípio é um clássico, causa e efeito, a lei universal da consequência. Ela afirma que nada acontece por acaso. Cada pensamento, cada ação é uma semente que, uma hora ou outra, vai dar um fruto. Não é sobre sorte ou azar, sabe? É uma cadeia sem fim de causas que nos convida a sermos donos das nossas ações e não vítimas das circunstâncias. E por último, o princípio de gênero. E aqui, muita atenção. Isso não tem nada a ver com gênero biológico. Nada mesmo.
se refere a forças cósmicas presentes em tudo. O princípio masculino é a energia da ação, da estrutura. O feminino é a energia criativa, o potencial. Toda criação, seja uma ideia ou a própria vida, nasce do equilíbrio da dança entre essas duas energias. São ideias muito, mas muito poderosas. Mas a pergunta que fica é, como é que elas sobreviveram tanto tempo? Como viajaram das areias do Egito até a nossa era digital? Vamos dar uma olhada nesse legado. A jornada desses ensinamentos é fascinante. Depois de nascerem lá no Egito, os textos foram guardados e estudados por sábios durante a Idade do Ouro Islâmica. Aí, eles foram redescobertos na Europa durante a Renascença, causando um impacto gigantesco e continuam influenciando tradições esotéricas até hoje. Para se ter uma ideia, na Renascença, o pessoal acreditava que Hermes era um sábio egípcio super antigo da mesma época de Moisés. Só que em 1614, um estudioso chamado Isaac Casaubon provou que os textos eram bem mais recentes. Isso mudou a visão histórica, claro, mas o poder das ideias, esse continuou intacto. E é aqui que a gente chega na verdadeira essência de Hermes. O legado dele não depende dele ter sido uma pessoa real ou não. O legado está na força, na relevância atemporal dos seus ensinamentos que continuam nos desafiando a ver o universo e a nós mesmos de um jeito mais profundo, mais conectado. Então, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. No nosso mundo de hoje, tão complexo, tão dividido às vezes, de que forma entender princípios como correspondência, vibração e ritmo pode nos dar uma nova lente para enxergar nossos desafios e o nosso lugar no cosmos? A sabedoria pode ser antiga, mas a busca por respostas, essa é para sempre.